Fala galera, mais um episódio do nosso ForTimeCast. E hoje, participação especial de um parceiro meu das antigas. Eu acho que minha história no cross, treinamento funcional, crossfit, a gente começou junto. O parceiro Pietro, seja bem-vindo. Oi, irmãozão. Show de Tranquilo? bola. Muita Obrigado pelo história, convite. muita coisa aconteceu. É doido. Passou água debaixo dessa ponte, E parceiro. a gente vai tentar contar um pouco para vocês. Ele vai contar um pouco da história dele. E vamos lá. Antes de a gente começar, Pedro, queria que tu falasse rapidinho, fizesse uma introdução rapidinho assim sobre de onde tu veio, como tu entrou na educação física, como tu chegou como tu começou na educação física, como Como virou é que eu professor. vim parar aqui, né? Sim, sim. Pra começar, eu não sou de São Luís, né? Eu sou mineiro, sou de Três Corações, interior de Minas. E não nasci numa família, minha família que eu digo, meu pai e minha mãe. E os mais próximos ali, tios, não estão envolvidos com esporte. Sim, então, nessa área, não tive tanta influência. Sim, da família diretamente. Isso, diretamente. Mais de primos e convivência, né? Meu avô sempre gostou muito de futebol, enfim. Então, quando eu comecei a me apaixonar pela educação física, eu era obeso, né, na minha adolescência. Então, ali, parte da infância, tranquilo, questão de peso, mas na parte da adolescência ali, ganhei muito peso e tal. Então, sempre fui muito envergonhado. Sim, Então, é aquele negócio de andar esticando Tirar a blusa, camisa, ombrinho pra frente, sim. porque apareceu as Sim, tetinhas na e época tal. do bullying Do pesado. bullying pesado, que podia, né? Porque hoje em dia tá foda. Mas sempre fui muito acanhadão, até que deu uma desenrolada no futebol. Então, no futebol foi meu meio de socialização ali. Fiz muitos amigos e tal, amigos que eu tenho até hoje, assim, em contato. E por causa do futebol, eu procurei perder peso e tudo mais. Mas um pouco antes disso, eu sempre tive um convívio com um primo meu, eu queria citar ele quando tu me fez esse convite, que é o João Carlos de Taubaté. Sim. Eu passava todas as férias lá e ele sempre foi atleta gostava muito de atletismo. Era mais velho que tudo? Mais velho, acho que uns 4 anos mais velho que eu. Ele corre até hoje, ele já foi atleta profissional, hoje ele é instrutor lá em Taubaté de corrida, tem a assessoria dele. Inclusive, fez parte um pouquinho da minha trajetória aqui em São Luís. Sim. Acho que tu vai lembrar aí a época que Eu eu lembro, tinha. cara, que eu tinha Eu um tinha uma grupo, tipo, uma assessoria, uma lembro. assessoria de corrida, levei isso pra dentro do cross e tal, um Lembro. pouquinho mais pra frente, vamos falar um Lembro. pouquinho. Mas eu me inspirava muito nele. Então ele a gente jogava muita bola junto e tal. Então ele foi a minha primeira inspiração pra me voltar mais pro lado da educação física. E depois o futebol, junto com pra melhorar ali no aspecto físico no futebol, eu fui pra academia. Sim. E academia, pô, eu tenho 29 anos hoje. Na época eu tinha 14 para 15 e era 2007, 2008. Sim. Então não era tão comum assim esse papo. Tipo, não era comum as pessoas falarem de academia. Quem ia pra academia mesmo era aqueles Sim. os bombadão, a época de bodybuilder e tudo mais, não tinha muito a ver com saúde e bem-estar, entendeu? Mas aí eu fui, emagreci muito, ganhei condicionamento. Só na musculação. Na E musculação aliado ao futebol. futebol. Perfeito. Então, né, nessa época de academia, eu conheci outro professor, grande amigo meu da dança. Eu também fui muito. Cara, eu sempre fui muito Dançou eclético, também? assim, cara. Eu dancei 5 anos da minha vida, cara. Dança de salão mesmo, forró e tal. Um abraço aí, Guilherme, William, Fabinho, esses 3 irmãos aí que são fera. Mas eu me espelhei muito no Júlio, professor na época na academia. Ele era professor de jumping. Naquela época, Sim, eu tinha essas aulas de jumping, step. Ele dava aula de axé, cara, me amarrava em axé. Eu gostava de dançar pra caramba. Então eu fazia o quê? Eu chegava, corria meus 30 minutos na esteira, fazia musculação, da musculação ia pra aula de jump, do jump ficava na aula de step, da aula de step emendava com axé, pô, tava no auge da testosterona ali, parceiro. Então, foi nisso aí que surgiu a minha ideia, pô, quero educação viver física. disso, eu quero seguir por aqui. Mudou a minha vida. Tipo, se eu me socializava um pouquinho, depois disso, pô, foi absurdo. Até meio engraçado, porque eu era feinho.
emagreci, fiquei forte, aí fiquei bonitinho e comecei a ficar mais popular. Sim, sim. Isso eu nunca abri pra ninguém, tá? Tô falando aqui, abrindo meu coração, As coisas começaram a melhorar. as coisas começaram a Sim, melhorar sim. pro meu lado e ponto, né? Porque, amor, tamo junto. Mas é isso, cara. Tipo, transformou mesmo o meu modo de vida e eu decidi. Tanto é que eu tava no segundo ano e eu já falei pros meus pais. Meus pais até tiveram. Meu pai teve uma conversa comigo depois, cara. Tu Tem vai querer mesmo certeza? educação Sim, 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 física sim. hoje. Mas eu até entendo o lado dele, mais pela visão, porque antigamente, professor de educação física solta a Era só bola escola, é verdade. solta a bola na quadra pros meninos e solta a bola de vôlei pras Isso é meninas. verdade, é verdade. Enfim, ele era esse pensamento em 2008, 2007. Conversou comigo, mas, cara, eu tinha tanta certeza, graças a Deus, assim, sou uma pessoa de muita fé, e eu acredito que Deus Foi te guiando foi me no guiando caminho nesse certo. caminho e me fez ter essa escolha. Enfim, o início foi esse, e como eu vim parar em São Luís. No final da minha faculdade, eu conheci a Olga daqui, né, Uhum. morava em São Luís, mas foi para BH fazer uma pós-graduação. E eu já fazia faculdade em São José dos Campos, eu já estava fora de Sim. Minas. Só que ela, em BH, desceu, que a família dela era de Varginha, ali do lado. Inclusive, o primo dela, que morou comigo os 3 anos de faculdade, ele conhecia ela, mas eu conheci ele a minha vida inteira e não Não conhecia sabia ela. que. Não Sim, sabia sim, dessa sim. ligação. Então, teve um churrasco lá em Minas e tal, a gente se conheceu. Um ano depois a gente ficou. A gente foi ficar lá na minha república em Taubaté e tudo. E ela tava no fim da pós-graduação. E ela falou, ó, em Tô dezembro eu tenho que voltando voltar pra pra. São Sim. Luís e tudo. Só que nisso, cara, eu agradeço muito a Deus, assim, pela vida da Olga também. Porque ela sempre me incentivou em tudo. Quando eu contei pra ela que o meu sonho era ser jogador de futebol e que eu ainda tinha esperança, Ainda tava eu na. conheci ela, eu tinha 18 para 19 Você anos. ainda tava na Eu esperança. ainda tinha essa Ainda esperança. é relativamente velho, assim, Eu pra. tava, mas É. depois eu fui Sim, sim, sim. cair a ficha que eu tava velho já. Sim. Mas eu ainda tinha esse pingo de esperança e ela, pô, abraçou a ideia total. Quando eu contei, ela falou, mas e aí, por que que tu não tenta ainda e tal? Eu voltei a treinar freneticamente na faculdade, eu tinha largado um pouco Futebol de campo. futebol de campo. E ela falou, olha, minha mãe tem uns contatos lá em São Luís e tal, conhece presidente do Moto e não sei o quê. Aí eu fui dar uma pesquisada, fui olhar vídeo YouTube nessa época, 2011. Tava. Ainda tava Não era como é engatinhando e não hoje. tinha É, tanta coisa assim, tipo, sim. hoje tu procura motoclube, tem Parece. vídeo de treino, vídeo Sim, de sim. jogador Jogo aleatório, antigo. jogo Sim, sim. antigo e tal. Naquela época era pouco. E o pouco que eu vi, eu falei, cara, pode ser que eu tenha essa última Sim, chance que sim. dê certo. Comprei a ideia, falei pra ela, ó, vou finalizar minha faculdade, tipo, eu conseguindo minhas notas aqui, eu, pá, Terminou lá e. compro minha Mas veio aqui pra passagem tentar a carreira no e futebol. isso. Aí ela ligou pra mãe dela, Sogrete, chama ela de Sogrete. Tá aberto agora pra internet, que eu te chamo de Sogrete. Que ela tinha conseguido o contato e que, pô, teste tal dia, pode vir. Aí treinei, vim embora. Chegando aqui, cheguei no mês que o moto faliu, cara. Tipo Chegou. assim, Foi tu que veio, no caso, tu que veio faliu. pois é, ainda bem que foi antes de eu pisar lá. Foi um ano triste, assim, pro moto, na época que eu cheguei e tal. Não ia ter mais esse teste, foi atrás de outras pessoas. Entendi. E foi daí que eu comecei a conhecer uma galera daqui da educação física. Porque eu fui Mas tu não atrás. tentou outros clubes, não? Hã? Não tentou Pois outros é, eu clubes? fui tentar o contato pra me jogar agora pros Entendi. outros que tinham aqui. Conheci o professor Fabiano. Sim, sim, muito gostava. Fabiano, o coordenador ali Fera, fera. do SEUMA, da educação física, o cara muito conhecido. Na época ele tinha a salinha dele lá na Estação Saúde do Renascença. Sim, sim. Foi o primeiro cara da educação física que eu conheci aqui em São Luís. Ele me treinou, então eu tinha uma reserva, um dinheirinho, falei pra ele, cara, consegue me treinar pra eu ir pra esse teste? Ele falou, ó, eu consigo te treinar e consigo um contato pra ti no MAC, pra tu tentar ir pra lá. Eu falei, beleza. Consegui, fiz o treinamento com ele e tal dia, pô, fui pro MAC. Só que eu cheguei lá, teste num domingo, e falei assim, ó, beleza, volta domingo que vem. Excluíram lá uns 10
jovens que tinham ido e tudo. Mandou o restante voltar. Voltei no outro domingo. Excluíram mais uns 10, pediram pra eu Voltar voltar de no outro novo. domingo. Voltei no outro domingo. Eu já tava aqui em São Luís, eu vim só tentar, então não tinha grana, não tava Sim, sim. trabalhando, tava na Mas casa ficou de na casa de Olga, Olga. casa de Olga. Sim. E voltei no outro domingo. Aí chegou lá, tava certinho, tinham 12 jogadores fazendo teste. E falaram assim, ó, hoje o treino de vocês é jogo contra o profissional. Tá bom. Organizou lá o time e tal. E vamos que vamos. E jogo e só porrada a gente levou. Na época ninguém se conhecia, tudo mais. Terminou o treino. O profissional já tinha treinado e tudo mais. Sentou todo mundo e foram falar, ó, a gente não tem interesse em jogadores acima de 17 anos. Eu tinha 19. Sim. Eles sabiam que eu Aí o tinha foda é que 19. tu fez várias etapas, sim, Eles sim, é foda. sabiam que eu tinha 19. 19 para 20 já. A gente não tem interesse em ninguém acima de 17 anos. Então aqui ninguém vai ficar, exceto um que a gente vai puxar aqui pro profissional pra continuar com a gente e tudo mais. E nisso eu falei, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né? Sim, sim. Tipo, tô longe de casa, fui enganado aqui, Sim. entendeu? Não era nem pra ter me aceito Pois é, se num ele teste já sabia, desse. né, que não queria acima de. Pois é. Enfim, acho que ali naquele momento ele caiu minha ficha. Falei, cara, Que aqui, desiludi. aqui acho que deu. Tô formado, bicho, vou. Primeira coisa que eu pensei, vou embora. Vou voltar pra casa. Não tem nada aqui e tal. Só que aí alguns amigos que eu já tinha feito aqui começaram a conversar comigo. Não, arruma uma casa pra tu ficar, vem, tenta emprego aqui, cara. Aqui vai ser bom pra ti, não sei o quê. O pessoal da igreja que a gente estava indo. Em fevereiro eu tive que trabalhar de... E tu trouxe uma grana, mas a reserva acabou, Acabou. mas teus pais estavam te ajudando Um também. pouco. Sim, sim, sim. Ficava mandando alguma coisa. Mas aí eu fui atrás de um buffet infantil. Porque eu trabalhei 3 anos no NR. NR que a galera das escolas conhece muito lá em Campos do Jordão. É um Tipo acampamento. de recreação, não? Isso. Aí eu fui atrás do buffet. Porque eu já, pô, eu tava vindo fresquinho, né? 3 anos trabalhando com criança e tudo mais. E eu ganhava lá R$ 40 por dia, a diária. O que que eu fiz? Fui trabalhando, até conseguir minha passagem de volta. Porque eu comprei só a de. A pra vir. Pra vir pra cá, sim. Só comprei a passagem pra vir. Juntei uma grana, que eu tinha que voltar pra fazer colação de grau, pegar diploma e Sim, tudo. sim. Aí voltei pra lá, fiz a colação de grau. Me ligaram. Falaram assim, ó, vem, eu vou conseguir a casa pra ti, não sei o quê. Sentei com meus pais e tudo. Falou, cara, acho que eu vou. Acho que eu Vou vou pra lá. arriscar. Sim, Ainda tava uma paixão bem, sim, sim. bem grande com Olga ainda, então tinha aquele negócio de, pô, vou Separar, deixar, sim. vai ter que largar, não sei o quê. Tinha bastante motivação pra voltar. Voltei e, cara, graças a Deus eu tomei Essa essa decisão, decisão, sim. bicho. Porque muitas coisas, muitas portas foram se abrindo. Meu primeiro emprego foi na Well Live, Eu lembro, que era ficava ali ficando no retorno. Isso, no retorno Sim, ali tem que ir até. Aqui em cima. pertinho aqui. Sim, sim. Meu primeiro emprego foi lá. Então, tipo, a galera da educação física, a maioria que eu conheci foi lá. Porque lá na época, pô, era que 2013. 2013 lá tava Lá bombando, pô. bombava, Lá lá, sim, bombava lá bombava, sim, demais. sim. A galera massa hoje que tem os que eu tomo assim como exemplo pra mim de personal aqui em São Luís. Todos trabalhavam lá, não tinham só alunos de personal lá, Sim, mas sim. eles eram do Ficava no salão de corpo, musculação isso, sim. e tinha os alunos. Então eu aprendi muito, cara, lá com essa galera. Inclusive, eu me aprofundei muito no treinamento funcional, porque lá eu conheci Felipe Quat. Sim, fera, fera. Fera, fera demais. Filipão, obrigado, cara. Se você assistir esse vídeo, podcast, tenho muito a te agradecer, aprendi muito contigo. E é isso, cara. Depois foi desenrolando. Conheci a mesma pessoa que te chamou, não lembro se foi o Wilson. Eu O acabei de Wilson, contar como foi professor. meu caso, assim. Mas eu conheci o Wilson
Foi de academia também, eu não lembro onde foi. Sim. Só que. Aí, só. Tu falou como tu chegou aqui, só pra gente chegar como a gente se conheceu. Foi. E abriu uma academia, tinha a marca Pretória, eu fiquei sabendo que havia uma academia da Pretória aqui, né? Aqui em Tinha. São Luís. E a Pretória na época ainda é, eu acho. Muito envolvido com lutas e tal. Total. Patrocinava o UFC, tava bem no auge, no auge, no auge. E eu abri uma academia aqui e eu sempre fui praticante de luta, sempre gostei muito, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por luta. E eu lembro que eu passei ali na holandesa, eu olhei assim, pô, vai ter um negócio. Eu anotei o número, eu liguei, acho que falei com o Felipe. Filipão, Sim. até um abraço pra ti aí. Tá doido? Não, Felipe tem que vir a aqui, gente porque Felipe tem que vir. Vamos marcar um Não, dia, já- todo mundo, aquela galera daquela época ia ser massa. Eu, Bota tu, fé. Fábio, Felipe, todo mundo. Dudu. Dudu, sim, sim. Encontrei até Dudu no final de semana agora. Enfim, aí eu liguei pra ele, nem sabia quem era, liguei pra ele, falei, cara, não te conheço, mas me apresentei, sou o Gabriel, tá lá, cara, falei, sou apaixonado por luta e tal, e não é possível que vai ter uma coisa da Pretória aqui na minha cidade, eu não vou fazer parte, falei isso pra ele. Aí ele, cara, vou passar teu número pra Wilson, o Wilson fala contigo. Aí que ele marcou Ah, pode crer. aquela reunião que a gente se encontrou, né, que a gente se Foi. conheceu, que foi o quê? Meados de 2013. Foi. Acho que ele estava num projeto, né? Tava em construção lá. Tanto é que uma das nossas reuniões de treinamento com o Wilson foi no meio da loucura lá Foi, na obra, da foi, obra. foi. Foi. E o mais engraçado é porque treinamento funcional aqui em São Luís, naquela época, já tinha, mas só que não era como. Cara, eu acho que tava começando aquele boom que teve na praia. Tu lembra que na praia tinha um monte de gente que dava aula de funcional? Tinha, cara. Ou já tava rolando, eu não me lembro. Mas Não, tava rolando. Quem tava era. Na época, já tava. era Denizar, Isso. Tiagão. Já tava rolando na praia, Isso. mas assim, de estúdio, de funcional, cara, eu acho que na Estúdio Fitness aqui tinha. Mas tava abrindo recente também. Eu acho que tinha na Estúdio Fitness e a proposta era que a gente fizesse. Mas o nosso negócio era o seguinte, a gente. Posso estar sendo injusto com alguém, mas eu acho que do formato que a gente fez, ninguém tinha. Que era só o funcional. Isso. Que a galera tinha academia, Tinha tem academia pra junto. dar o suporte. Isso. Agora tu abrir uma parada só o funcional, eu acho que a gente começou, cara. Foi. Eu acho que nisso o Felipe foi muito. Teve. Até meio visionário, assim, falou, cara, vamos tentar, vamos fazer. Aí buscou, a gente trabalhava com isso e vamos ver se dá certo. Foi. E começou assim, lá na Pretória, a gente começou a trabalhar com estúdio funcional. Foi. Aí, mas naquela época, tipo assim, quando tu entrou na empresa lá, tu já. Como é que eu te falo? Tu já tinha uma visão mais à frente, tu já achava que ia dar certo, acreditou, porque eu lembro que era um espaço pequeno, a galera entrava assim, pô, não tinha máquina, não tinha as barras de LPO, tinha os grids e tal, ainda não tinha remo e bike, Kettlebell tinha corda, não, ainda não tinha corda, e era a gente ter que fazer que a galera comprasse aquela ideia, em foi São difícil, Luís, foi difícil. Mas, cara, ó, pra tu ter noção, o que o CrossFit vende hoje, que é o lance da comunidade. Sim. Então, o grande lance hoje, cara, não é qual movimento você usa. Ah, tá fazendo o melhor treinamento do mundo de, sei lá, de LPO e musculação, mas tu tá sozinho, uma hora tu vai se desmotivar, mas só pela ideia de você tá fazendo o melhor treinamento do mundo, não te mantém motivado ali, firme para continuar aquele tipo de treinamento. Mas se for um movimento normal, digamos, um treinamento funcional simples, tu vai agachar, pular, correr, pular corda. Mas tu tá ali no meio com mais 10 amigos, formou aquela turma, Sim. galera na resenha. A resenha que. Sim. É o ambiente. Isso que segura. O social. E foi o que meio que a gente montou ali. Foi entendeu? Foi social. Acabou formando Porque um grupo legal. começou a formar uma turminha. Tanto é que eles tinham a liberdade de. Eles não tinham que marcar um horário. Ou no começo tinha? No começo, não. A gente tinha que estar de tal hora até tal hora, eles poderiam aparecer. Depois foi organizando. Só que depois formou turmas. Sim. Então tinha a galerinha ali que se juntava com as amigas e tipo, o horário que dá pra ti, vai lá que os caras vão estar lá. E a gente meio que ficava direto lá. Era verdade. Então ele já tinha. A gente já tava meio que ligado nisso sem saber muito. Porque
E, tipo, e nessa época, eu já meio que via algumas coisas em relação a CrossFit, era 2014, eu já via na internet umas coisas em relação a CrossFit, mas tinha curiosidade, né? A gente já trabalhava, se eu não me engano, a gente fez uns cursos de levantamento de peso e tal. A gente já trabalhava nessa ideia, entendeu? Sim. Uma coisa que era diferente e tal. Não, E. na época que tava começando, eu já era level 2 do Core 360. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que eu fiz 2 etapas também, foi. Acho que Fiz eram níveis, 3 e eu eu acho fiz que eu fiz 2. 2 também. E eu já tinha feito o nível 1 de FMS também. Sim, sim, perfeito, perfeito. Depois eu Da tentei avaliação, a gente até tentou implantar a avaliação implantar a lá, sim, avaliação sim. lá e tudo. Tanto é que tem umas histórias legais aí da época que começou a difundir um pouco o cross. Que eu tinha lá eu tinha me firmado bastante. Eu consegui criar uma linha de treinamento ali no treinamento funcional. Mesmo que curta, Sim, com pouca sim. experiência, né? Durou o quê? 1 ano e 8 meses para 2 anos. Com 1 ano a gente já tava Sim. bem Já tinha uma encaminhado, né? galera boa. Já tinha um plano ali rodando normal. E eu fazendo essas avaliações, quando a gente começou a discutir sobre esse negócio de cross-training, o Felipe. Não lembro quem que chegou com a ideia. Foi tu ou foi o Felipe? Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que Felipe viu. A gente já conversava sobre isso, mas Felipe olhou e falou, galera, bora tentar fazer uma parada assim, assim, assado, entendeu? Sim, Um cross e tal, vamos nesse espaço aqui mesmo. Eu lembro que fez uma obra que subiu o teto, aí botou uma corda, aí foi. já comprou um remo, comprou uma bike, entendeu? E que o treino ia mudar o estilo do treino, o treino ia ser um pouco mais Ah, intenso, foi uma coisa assim. a gente continuou naquele espaço lá Era embaixo, o tentando performance. implantar um. E eu lembro assim que, tipo, a ideia era o seguinte: a ideia da empresa era ser. Era uma loja de roupa da Pretória, Sim. a parte de luta em cima, que era o carro-chefe, e naquele espacinho ali era, tipo, um plus. Tem um funcional aqui. E bota espacinho, isso era E um. acabou que, tipo, a loja depois de um tempo fechou. As lutas, por algum motivo que eu não me recordo, também acabou que não deu certo. E a gente lá de baixo já pegou uma área do lado. Foi. Aí depois. Não, já era pro CrossFit. Foi, foi. Aí, A nossa área já foi aumentando ali embaixo. isso. Acabou que só sobrou o funcional. Foi. Até que. E, cara, a gente fazia um trabalho legal, cara. Como tu falou, de avaliação. Depois, Era quando massa. começou o cross-training, a gente também já chegou uma outra galera. Foi. Muitos aí que até hoje ainda estão no Joãozinho, cross. João, Bruno, Luciana. Luciana. Sim, sim. Luciana era. Ih, Luciana, Juliana Rena. Juliana Rena. Cara, Luciana e João faziam uns treinos malucos com a gente sabadão lá. Sim, 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 A sim. gente se reunia sabadão, Foi quando a galera chegou e Foi. começou a ter ali, digamos que outras pessoas também pela cidade já estavam fazendo, Sim. mas ali também posso dizer que é um dos embriões do CrossFit. Foi um ninho Foi ali. naquele momento ali que a gente começava a brincar desse negócio de fazer o WOD, o que é o WOD e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu também treinava, conversava muito com o Hugo, o Sim, coach Hugo, sobre isso. O Hugo ia lá também, fazia uns treinos com a gente e a gente começou a dar certo. sim. Aí quando o Felipe teve a ideia, rapaz, bora montar um CrossFit, pra pegar essa área de cima, bora fazer. Aí foi nessa hora que eu queria que tu falasse, foi essa hora que tu meio que saiu, Pois é, foi aí que eu me desliguei tu um pouco. desligou do CrossFit, porque eu não sei se no primeiro momento tu não acreditou, enfim, queria que tu explicasse mais ou menos o que aconteceu. Cara, foi assim. Na época, eu acho que foi mais por questão do que o que eu tava fazendo já tava dando certo. Entendi, entendi. E eu não queria. Naquele momento, eu não queria algo Entendi. novo, A assim. questão do funcional, com a Isso, avaliação do FMS e tal. isso. Então eu parti muito pra essa linha do Entendi, entendi. corretinho, do Entendi, movimento entendi. correto e tal, de Entendi. a avaliação toda era voltada para correção de movimento, Sim, sim, treinamento sim. funcional e tudo. E chegou essa, tipo, com a proposta de, pô, vamos quebrar tudo. Tipo, na época, né? Cara, na época era muito empírico. É. Na época era. Cara, na verdade era uma discussão que quase ninguém sabia o que tava Era, falando. era salve quem puder. E Vamos quem, ser e quem sinceros. Vamos fosse pra ser defender, sinceros. ia defender meio Vamos ser no sinceros. escuro também. Vamos ser sinceros. Então, assim, eu não abracei a ideia do diferente, do novo. Tanto é que é legal, assim, que eu te falei.
que ia ser assunto pano pra manga, em várias oportunidades, alunos chegavam lá para fazer avaliação comigo. Então, a avaliação era aberta, eu atendia Sim, sim. galera da luta, eu atendia a galera do funcional, e depois começou, que subiu, eu ainda tava Tu ainda lá, tava lá. Eu lembro que tu ficou embaixo com o isso, funcional e a gente com subiu. os meus Foi. alunos, e eu recebia a galera para fazer a avaliação, e falava, queria a tua opinião, o que que eu começo, tu acha que eu começo pelo treinamento funcional, ou se eu vou Você logo pro aposta pro cross, e cross, não sim, sei o sim. quê, e eu falava, olha, não vai pro cross agora, Faz Aprende, uma aprende, base a se, primeiro, aprende a se sim, sim. movimentar e Sim, sim. tudo. Fortalece, porque o comentário aqui lesiona muito É, e na época papapá. não tinha nada, não tinha. Eu lembro que eu fiz, tava fazendo pós nessa época, tava numa pós, finalizando minha pós, Hum. já tava envolvido com o cross e o TCC da minha pós, pá, eu falei sobre crossfit. Cara, pra eu achar referência, na época, hoje em dia, graças a Deus, tem muita coisa, Demais. livros, artigos, muita coisa escrita. Agora, Inclusive, o Ramires Tibano professor é um Ramires, dos. sim, sim. Muita coisa. Cara, pra eu achar alguma coisa, eu não achei. Eu achava internet e era muito só falando dessa parte de lesão. Sim. As pesquisas que tinham bem poucas, cara, pra eu fazer esse trabalho foi suave. Foi só pegando a minha referência bibliográfica, era só da internet. Site tal, site tal, site tal, porque não tinha nada. Entendeu? E a gente, como tu falou, a gente meio que defendia, porque era uma coisa que estava crescendo do nosso país. É. A gente defendia, na nossa cidade tinha já ali no do Babaçu, que foi lá Babaçu. na Viva Água, já tinha lá e a gente ainda não tinha outro na época, a gente, e aí vamos botar, não sei o quê, e colocou. Sim. Abraçamos a ideia, mas aí tu pegou, começou a não tava mais batendo com o que tu acreditava. Isso, isso. E com o que eu tava na época ali, o que eu tava estudando e tudo mais. E nas avaliações, inclusive, cheguei a contraindicar pra muita gente, pô. Muita gente. Mas eu vi assim que a parte do funcional lá embaixo já não estava mais tão atrativa, né, Sim, sim. para a própria empresa. E, inclusive para mim, porque quando eu parei para analisar, eu falei, cara, abriu a minha mente. Falei, hoje, quem tem os alunos não é a Sim, empresa sim. Profit. Sim, sim. Hoje os alunos aqui são meus. Então, provavelmente, se eu disser que eu vou para algum outro E acabou que lugar, tu ganhou o nome, porque a gente trabalhou um tempo com isso com funcional, isso. e nessa parte de treinamento funcional, que muita gente procurava, tu acabou ganhando um nome nessa parte, porque a gente Foi. meio que fazia esse trabalho. Como a gente era um dos primeiros ali a encabeçar isso, né? Assim, nessa O lance parte do de estúdio. estúdio, não Isso. é? O Porque lance do circuito de estúdio. praia e tal já rolava bastante. Essa Isso. parte de estúdio, poucas pessoas faziam. Sim, poucas pessoas faziam. Então. E eu acabei conquistando meu público naquele Sim. período ali, né? Eu lembro que as meninas migraram tudo pra treinar contigo, treinavam contigo de Pois é, manhã. o que Sim, sim, sim. aconteceu? Pensei e falei, rapaz, vi quanto que o Analisou o pessoal, financeiro. o Sim. quanto que o pessoal pagava ali de mensalidade e tudo mais. E vou fazer a proposta para as meninas que treinavam comigo de formar os grupos mantendo o mesmo horário, né? Indo Pra um para outro local. tanto é que tinha acabado de inaugurar personal group ali do outro lado, Sim, ali do no. lado do Golden Sim, ali. sim, sim. Eu fiz a proposta para elas e acabou que acho que foram 14 ou 16 alunos comigo, cara. Eu nem acreditei. Foi bastante Eu, gente. eu fiz assim a proposta, a galera, vambora, aceitou. É aquele lance assim da comunidade mesmo. Já tinha mais ou menos essa raiz. E foi, cara. Foi quando eu abri assim a minha mente. Tipo, não tinha nenhum local fixo de trabalho. Então, eu tinha esses alunos ali na personal group. E tinha uns outros de personal que Sim, treinavam sim. cada um no seu horário e tudo. Mas foi a época que que foi um período massa pro meu crescimento profissional. Então eu vi que eu tinha
eu tinha esse potencial, que eu tinha feito realmente um nome ali, a galera acreditava no meu trabalho e foi muito bom. Aí eu me desliguei, tanto é que eu não acompanhei mais nada sobre Sim, sim. CrossFit, nada. Tipo, o pessoal que começou, o pessoal que já treinava junto naquela época, eu não sabia nem o que que tava rolando no meio, No enquanto CrossFit, tu. vocês... Aí, tipo, passou o quê? Foi um ano? Um ano e Foi um meio? ano. Um ano e pouco. Porque isso foi fim de 2014. Sim, sim. Não, Não, 2015. outubro de 2015 Foi. Que começou o CrossFit Rangedor. Foi outubro de 2015, se eu não me foi. engano. Aí foi quando tu saiu. E a gente deu prosseguimento lá. Eu, o coach Fábio. Isso. João ficou lá João ficou treinando. como atleta. É, Foi. E a galera, algumas pessoas que eram. Principalmente a galera que era do cross train subiram subiu. também. Outras pessoas foram chegando. E era uma sala. Depois foi dando certo, abriu outra. Sim. E eu sempre falo isso. Eu lembro do dia que Felipe chegou pra gente e falou assim: rapaz, se a gente. Era só uma sala primeiro. Eu falei: rapaz, se a gente botar 100 pessoas matriculadas, a gente pega esse outro lado. Aí, em Bateu. um mês, bateu. Aí foi pro outro lado. Entendeu? Aí teve. Não sei se foi uma promoção que ele fez, eu não me lembro. Eu sei que era a próxima meta eram 200 pessoas. Pra se der 200 pessoas, já pra um lugar maior. E, cara, e como tu falou naquela época, eu não digo que teu pensamento tava errado, porque era muito novo, Sim. entendeu? Era tudo muito empírico, era tudo muito fulano fez, deu certo pra ele, era assim, não tem Uhum. como dizer que não era. Tanto que tu sabe, muita coisa mudou de lá pra cá Sim. com a aparição dos estudos, coisas que a gente fazia naquela época a gente não faz mais, entendeu? Porque realmente mudou, a cabeça das pessoas mudaram também. Mas só que eu acabei ficando encantado com o cross porque eu sempre, como eu falei pra vocês, eu sempre gostei muito de luta, sempre gostei muito de MMA, essa questão da mistura do. E o cross é tipo isso, é uma Sim, mistura pô. de vários esportes. Entendeu? Inclusive, quem passou na nossa mão lá foi Caio Borralho, Sim, atleta do grande UFC Caio, hoje. sim. Caio treinou comigo, treinou Parceiro, contigo, parceiro, treinou com o Dudu, loucão, senhor. Aquele parceiro, ali, parceiro, casca grossa. parceiro. Bota fé. E. Como é que eu tava falando? Porra, que eu tava falando Foi era. mal. Pô, esqueci, cara. Me lembra aí, Eris. Tu gosta? Sim, pois é. E a gente. E eu gostei muito daquilo, como tu falou, a questão da comunidade. Sim. Entendeu? Quando eu fui fazer o Level 1, que eu fui pro Rio, que eu fiz a prova lá, e lá tu sabe que o cara que chega num curso desse, tu fez, o cara que chega de cabeça fraca, o cara sai lá apaixonado por aquilo ali, cara, porque é muito bacana, É entendeu? muito. A energia é muito legal, sacou? Então, tu volta já com, porra, é isso aqui, cara. Então, eu acreditei muito naquilo. Sim. E o projeto foi fluindo. Demorou quanto tempo pra fazer o level 1? Já trabalhando com cross. Eu lembro que antes de subir, a gente tava ainda lá no cross train, não tinha um rangedor ainda. Foi na época do Performance Cross que eu, cara, vou fazer. Aí Felipe, conversei com o Felipe, Felipe conversou comigo, aí eles me ajudaram e tal. Sim. Foi o que eu fiz. Eu lembro que ainda tava lá embaixo, quando eu passei, eu ainda tava lá embaixo. Aí, enfim, passou um ano, tal, mudamos para um espaço maior, ali na Lagoa, bem maior. E aí lá foi fluindo as coisas até que veio. Cara, tinha bastante aluno ali. Muita gente. Demais. Muita gente. Até que veio a oportunidade. Não sei quem foi que chegou pra ti, se foi o Felipe que foi te procurar. Foi o Felipe. Aí é isso que o teu retorno pro CrossFit Pois é, agora. aí- Teve esse um ano aí Pois que te é, afastou. ó, meu tempo aqui, carreira com atividade física, na educação física e tudo, eu devo muito a esse casal, Felipe e Liane. Casal fera demais, Com eles certeza, abriram todos nós. muitas, Sim. muitas portas. Sim. E o que aconteceu? Na época que eu desliguei, eu sabia que eu ia ter que me virar com alguma coisa de grupo, além dessa galerinha que foi comigo, pra trabalho mesmo, pra renda e tudo mais. E como eu tinha essa influência do meu primo, do João Carlos, corria, Da corrida, né? atleta e tudo, eu fui atrás de fazer o curso mesmo pra assessoria de corrida. E eu fiz um curso gigante, pô, foi quase 6 meses de curso Com ele. de corrida. Não com ele. Eu fui buscar um pela internet e fui fazendo. E nisso, tinha uma galerinha que me procurava muito pra planilha de corrida, ainda na época da Profit. Sim, verdade. Eu Foi lembro. Augusto. Eu lembro. Augusto começou a correr comigo. Sim, Tinha sim. André Franklin na época. Hoje ele tá fazendo Eu lembro triatlon dessa aí. galera, né? Tu é doido. Lembro. Foi muita gente ali que a gente foi conhecendo. Então eu puxei pra esse lado e montei a minha assessoria mesmo, de corrida.
Minha não. Eu Usou o nome trabalhava, do teu mas primo? usei o nome do meu primo, Sim. Correr Viver. Nessa época ele me ajudava muito com planilha e tal. Eu cheguei a ter uma galerinha massa. Cheguei a ter 30, acho que uns 30 alunos. Então, saí aí fazendo essas corridas e tudo. Só que, cara, eu não conseguia, assim, me ver muito naquele ramo ali de assessoria de corrida. Então, mas antes disso, antes de desistir da assessoria mesmo, o Felipe já sabia o que eu tava fazendo e tal, todo o lance da assessoria. Ele me ligou com a ideia de implantar uma assessoria de Lá corrida. no Ele falou Ox, no assim, Rangedor. cara, aqui no Rangedor tem treinos, tem o CrossFit, mas a gente dá aula só de LPO pra galera. Você Tem tinha o LPO e aula a separada de ginástica. É, ginástica e sim, tudo sim. mais. Então, muita gente, ele falou, inclusive eu, que tenho muita dificuldade em correr e tudo, eu sei que tu tá trabalhando com isso. Tu não quer botar a sua assessoria de corrida lá no Rangedor, confio no teu trabalho, papapá. Eu falei, rapaz, eu topo, vambora. Então a gente estipulou, falou, ó, tu vai dar 2 aulas por semana Eu e lembro. o do sábado tu vai fazer O o longão com longão a com galera, a assim. galera. Na semana era aula só, tipo, mais drill, né? Mais Isso, técnica, muita técnica de técnica. corrida, sim, É. sim. Cara, e foi massa, porque como tava muito ali no Cara, Pedro, auge eu mesmo, lembro que no grupo que tu fez, chegou uma época que deu umas 100 pessoas, cara. chegou a bater 120 pessoas, eu acho. Muita gente, pô. 120 pessoas Muita correndo, gente é. lá de dentro. Entendeu? Muita gente. Cara, foi uma aceitação assim, a galera abraçou mesmo a ideia. Inclusive tinha assessoria de corrida da Rangedor e a gente começou a ir para as corridas. Sim. Tanto é que eu até lancei esses dias algumas fotos e tal, que eu fui parar para olhar no meu celular, comecei a ver um monte de foto antiga, cara. E teve uma foto que, pô, a gente invadiu uma corrida, todo mundo de amarelo, que tinha aquela camisa Sim, dos sim. Rangedores. Sim, sim. A gente invadiu uma corrida, foi muito massa, pô. Aquela turma toda e tudo. Foi o meu início no CrossFit. Mas eu lembro, Mas ainda assim, eu ainda tinha meio. um preconceito ali, ainda era Mas meio eu lembro contra. que tu. Eu não sei se foi na mesma época, mas tu começou a pegar também as turmas de iniciante. Ele. Felipe de novo. Felipe me. Meio que Pra... querendo me colocar Sim, ali, sim. Pra tu. abrindo essa porta também. Que Que qual na foi a época não ideia? era separado. Na época ainda tinha isso. Eu tô falando Sim. que as coisas foram mudando. Na época era todo mundo Aula junto, experimental era junto, na e tipo, a jaula gente dos leão. tentava separar, mas só que tu sabe, Sim. uma turma com mais de 20 pessoas, é complicado. É De separar. difícil demais. Aí teve a ideia, galera, bora tirar. Bora separar, fazer uma turma específica só para iniciante, com um treino específico dele. Sim. Aí quem vai puxar essa aula? Mas aí se liga na ideia dele. Ele sabia que eu era contra ainda. E ele falou assim, me ligou e falou, Pedro, tem uma ideia aqui e tal, não sei se tu aceitaria. Eu tô com esse problema, não tem aula pra galera que quer fazer aula experimental, iniciação e tudo. E tu que já é bem crítico nisso, em relação ao Seria a movimento e pessoa tudo. ideal para isso, para Tu não quer. Eu vou abrir uma turma pra tu preparar quem tá chegando, dar ali o fortalecimento e tudo mais, aprender a se movimentar. E depois, quando a pessoa sair da tua turma, ela migra pra turma principal. De primeira, assim, eu falei, cara, beleza. Top, ele tá abrindo um espaço dentro do, sim, do do, box. do box para eu fazer o que eu acredito, o meu trabalho. Eu falei, vambora, pode arrochar. Então aceitei e, cara, foi muito massa, pô. Naquela época era Aí vê muita gente. como as coisas acontecem como tem que acontecer. Tu saiu, entre aspas, por esse motivo e voltou Pelo um mesmo, ano depois pelo mesmo mesmo motivo. motivo. Entendeu? Pelo mesmo motivo. É tipo, E hoje, que a galera tem esse pensamento, saca? Do preparação de movimento e Sim, tal. Tu já pensava isso lá naquela época, saca? Já tinha essa coisa que te incomodava nesse sentido, sim, de, sim. porra, vamos fazer um negócio aqui direitinho e tal, para poder migrar pro cross quando eu tiver já com um movimento melhor, para evitar lesão e tal. Então, meio que eu lembro que as turmas iniciantes começaram a bombar, Dava tinha muita bastante gente, cara. gente no iniciante. Tanto é que ele me deu uma turma, não lembro quanto tempo foi, mas depois eu já tinha umas 3 turmas de iniciação todo dia. E falou, bora abrir de manhã? Bora. Abrir uma turma de Sim, manhã. sim. Bora uma na hora do almoço. Meio de meio, bora. Fui pegando isso.
E qual foi o momento que eu entrei pro cross? Eu dava essas aulas de iniciação e depois eu falei, rapaz, não vou ficar aqui pra fazer uma aula. Aí fiquei e fiz uma aula de Fábio. Foi o primeiro treino de CrossFit que eu fiz foi com o Fábio. Mentira. Eu já tinha feito 2 meses na 98. Foi, eu lembro. Eu fiz aula com o Chico e depois Com o fiz aula com o André? André. Sim. Chico, então, foi meu professor ali de iniciação do cross. Curti, fiquei 2 meses, mas não lembro se eu não lembro em qual fase disso tudo, dessa história aí que eu treinei lá. Mas depois fui ficando em algumas aulas e fui gostando, fui treinando. Então, fazia ali, dava as aulas de Iniciação e iniciação ficava e pra treinar, treinava. sim. Ficava pra treinar. Até que, novamente, nosso amigo Felipe e Eliane chegaram, rapaz, a gente tá com bastante aluno, a gente tá precisando de professor também ali pra dividir mais, Era pra abrir turma de 4 horas ou não? Não me lembro. alguma Ou coisa era pra tu assim. pegar alguma turma, eu lembro que era uma coisa assim. Tu tava bem Cara, na época era eu e Fábio. sobrecarregado. Na época era só eu e Fábio. Tu Eu tava ficava de alto. manhã o dia todo e Fábio pegava de noite. Isso. Porque ele trabalhava de manhã e ele pegava de noite. E da galera que tava ali, acho que bem próximo, assim, era fazer o level 1 e começar a dar aula, era eu porque eu já era É, formado. é. Então ele me fez. Quem mais dava aula lá? Cara, na época, a Edinho tava na ginástica. Edinho ginástica. Foi de cara logo? Acho que foi. Edinho já tava na ginástica. Eu puxava LPO. Aí Puxava tu chegou tudo. pra corrida. Foi. Tu chegou pra isso, porque só tava eu e Fábio, começou a ficar pesado, começou a dar muita gente pra um professor só. Entendeu? Era só um professor pra muita gente, Isso. então, Tanto tem que é, botar dois. Foi isso mesmo, foi isso tanto mesmo. é que A gente vai perdendo assim as. depois que a gente foi implantar o lance do estagiário pra acompanhar. Perfeito, A gente chegou a perfeito. dar aula junto? Não. Cara, eu acho que não. Não. Porque eu acho que quando tu chegou, tu pegou as turmas da manhã e eu fiquei só à tarde. E à noite eu pegava a aula paralela do LPO, enquanto o Fábio puxava o cross. Acho que era Verdade. mais ou menos assim. Era isso mesmo. Era mais ou menos assim. Pois é, eles me ofereceram. Falaram, ó, a gente ajuda aqui, tu paga tanto do level 1, a gente te ajuda também. E eu topei. No que eu topei, cara, eu fiz o level 1 Sim, sim, sim. sinistro. É massa demais o. É aquela coisa do social, saca? Da ideia do negócio. Tu entender a ideia do Isso. cross, entender essa questão de comunidade, em que sentido? No sentido de, porra, de um ajudar o outro mesmo, saca? Questão do treino, de, claro que aconteceu muita coisa, É, o ego atrapalha muito, mas só que se tu parar pra pensar e analisar, as vitórias de cada um, entendeu? Tu como professor ter essa noção de, pô, fulano não fazia aquilo, já tá fazendo. é. Não, cara, a gente, quanto coach de CrossFit, a gente transformou a vida de muita gente. Então, assim, o que eu acho massa, assim, hoje eu tenho orgulho da minha profissão, porque a mesma transformação que eu tive na minha vida na época com a Sim, sim, atividade sim. física, hoje eu sou um canal para que aconteça a Com mesma outras coisa com outras pessoas. pessoas. E Sim, sim. tu, a gente Sim, sim, já ajudou muita gente nisso. E aí, tipo, aí hoje, tu tá aí já tem quanto tempo no cross? 4 anos, 5 anos? De 2017, vai fazer 4 anos. Não, Muita, fez agora, o meu level 1, 4 muita anos de coisa level 1. aconteceu, tu entrou na corrida, aí foi pro iniciante, depois eu lembro que eu ainda tava lá essa época, tu pegou gerência também, Gerência, lembro a que era gente eu e tu, dividiu de ali, carro de gerência, então, tipo assim, tu foi crescendo dentro do cross, porque tu abraçou a ideia, foi, foi crescendo, aí depois eu saí, tu continuou e tá até hoje no radiador. no Rangedor. Então, eu queria saber de ti, Pito, hoje, como é que tu vê o cross hoje? Porque uma coisa que eu escuto muito nesses últimos tempos Sim. é: só o cross não se sustenta. Isso é o que vem muito. E eu concordo e não concordo com isso. Uhum. Entendeu? Só o cross não se sustenta, eu preciso ter outras modalidades para poder. Enfim, aí eu queria saber de ti, que tá num box grande, o box um dos primeiros, sacou? O que tu acha sobre isso? Tu acha que é verdade ou não? Cara, como eu te disse, não importa hoje qual movimento você usa,
para transmitir isso, né? Atividade física, qualidade de vida, bem-estar. O que importa é o lado mais social. É isso que faz as pessoas, O ambiente, o o local. ambiente, Sim. agregarem e realmente abraçarem a ideia junto com você. Então, realmente, o nome CrossFit, a modalidade CrossFit sozinha não se sustenta. Depende de quem? Muito do coach. Dos Então, professores do se o local. professor Sim, sim. entender a ideia, então, realmente pregar esse lado do social, de você valorizar não o movimento em si, mas a pessoa que está fazendo o movimento. Então, você se preocupar com a pessoa. Então, tipo, eu até, tipo, tem um aluno nosso lá no Rangedor, ele falou, cara, nunca, jamais, no tempo que eu treinei numa academia, eu faltei, digamos, faltei um mês, nunca ninguém me ligou. Então nunca ninguém falou assim, pô, a gente tá te sentindo falta aqui de você na academia e tal, papapá. Nem amigo próximo da academia. Ele falou, ó, com 2 meses de cross, eu fui passar uma semana fora e foi gente pra desgrama, falando assim, ó, estamos sentindo sua falta, não sei o que, papapá. E então, ele não volta ali pensando assim, pô, adoro snatch, cara. Eu tô uma Sim, semana sem sim. fazer snatch, vou Pô, nunca mais voltar paguei lá. um, nunca mais paguei um burp aqui, Pô, pô, que nunca saudade. mais fiz um Nunca burp. mais corri no sol aqui, que saudade da Não porra. é, cara, não é isso, bicho. A gente usa isso como ferramenta pra melhorar, dar qualidade de vida, assim. Mas o lado social é o que conta e vai do coach saber ter esse jogo de cintura, de manter. Cara, eu admiro muito o seu trabalho, porque o início do Rangedor foi contigo e tu é mestre Cara, nessa parte de. é porque, Pedro, é aquela coisa que tu falou. É você saber equilibrar o técnico e o social, digamos assim. Sim, Entendeu? De entender a galera, de se conectar mesmo com o aluno. tem Com que se quem... conectar, pô. Claro que tem o cara que ele quer competir, ele quer um. Beleza, faz parte, entendeu? Sim, Esse aluno também é muito importante, sacou? Mas eu acho que em quase todos os boxes, eu acho que 10% ou até menos são os que têm esse pensamento, entendeu? sim, Hoje em dia a galera busca, ainda mais depois da pandemia e tudo, a pandemia, galera busca mais qualidade de vida, quer total. treinar, entendeu? E é uma modalidade que é apaixonante e, como tu falou, a responsabilidade é nossa. Nossa, Como total. professor, de tanto de passar a segurança, a questão de lesão, de não sei o que, de passar a segurança, como de fazer com que o cara fique É, na modalidade, entendeu? E eu sinto hoje, não sei se por conta da pandemia também, eu sinto hoje que tá um. Hoje, assim, de uns meses pra cá, a galera, isso é impressão minha também, a galera começou muito a querer praticar outros esportes, sim. principalmente ao ar livre. Tu que joga futevôlei, assim, muita gente jogando vôlei de areia, futevôlei, agora tem o beach tênis aí que tá É, bombando. ó, já tem uma quadra de beach tennis ali, ó. Saca? Pois é, tu Tá olhar pra bem um assim. lado, tu olha, entendeu? Já tem um beach tênis que tá bombando, muita gente começou a andar de bike, cara. A bike explodiu de um ano pra cá, explodiu mesmo. Sim. E a galera tá buscando esses outros esportes, entendeu? E então, no caso, tu acha que isso não, entre aspas, atrapalha o O crescimento do crescimento do cross? cross? Não. Eu não. Outra coisa, assim, o que que poderia atrapalhar o crescimento do CrossFit? É gestão. Então, é você saber que você tem um público e que além de dar um suporte técnico legal, toda uma programação de treino, mostrar que as pessoas evoluem com o seu treinamento, tem que ter o lado do entretenimento. Sim, sim. Então, se a gestão do box, ó, hoje eu sou, ainda sou gerente lá da CrossFit Rangedor e abrindo um pouco assim do nosso lado, desse lado da gestão. Sim. Então, eu me preocupo muito com o lado técnico. Eu e os professores, a gente se reúne, faz a programação de treino e tudo mais. Só que tem que estar aliado também ao trabalho da gestão mais pro lado do entretenimento. Então tem que ter uma programação legal, tem que ter Sim, sim, sim. campeonatos Já envolve de tudo, internos, sim, sim, sim. envolve tudo. Tudo isso faz parte. Então, você deixar o seu negócio, porque o CrossFit é um negócio, é uma modalidade que você
precisa administrar bem. É um nome forte, é uma modalidade forte, mas se o coach não ajuda e não tiver uma gestão por trás, tende a cair como qualquer outra E, empresa, né? Que tem um produto bom também, mas não é bem gerenciado. e, tipo, eu ainda acho, posso estar enganado, mas eu ainda acho que ainda falta mais pessoas conhecerem o CrossFit, o Ah, Cross. muita gente. Porque até hoje, a gente tá nessa aí desde que? 2015, 15. 14, 15. Até hoje tem gente que não sabe o que é, entendeu? Tem gente que ainda faz. Eu ouço ainda as mesmas perguntas que eu ouvia naquela época, Sim. entendeu? Mas aí eu vou O mesmo tipo de, machucar, e mesmo o tipo de pneu, preconceito. e o É. pneu, e não sei o que tem o pneu, e o pneu, e não sei o que, entendeu? Então, tipo, as mesmas coisas que eu vi naquela época até hoje, aí eu penso assim, cara, será que isso também não é um pouco culpa nossa? Em Claro. que sentido? Sei lá, nossa, que eu falo, Sim, professores de um modo geral, será que a gente não tá conseguindo passar essa ideia direito do que é, entendeu? Não sei se. Porque, tipo, cara, se for parar pra observar, às vezes eu vejo pessoas assim, eu não vou fazer porque eu tenho medo de me machucar e tal. E às vezes o cara pratica um outro esporte. E nesse outro esporte, ele corre, ele cai, ele agacha, ele salta, ele tromba com outra pessoa. E isso também pode machucar, é, entendeu? Mas o medo dele é só, acho que ele passou da porta do CrossFit, ele acha que ele vai, entendeu? Mas isso muito é aquela coisa. Será que ainda não deu pra desmistificar? E já melhorou bastante. já. Já melhorou bastante, mas eu acho que ainda a gente ainda consegue ainda melhorar esse cenário. Sim, Deixa eu te perguntar uma coisa importante também, vai. Pedro. O que que tu. Onde tu quer chegar, assim? O que que tu pensa, assim, da tua carreira? Rapaz, eu quero. Ah, não, antes disso, queria falar sobre o Vai. futevôlei. Ah, Tu pode crer. tá. Sempre praticou, né? Já praticou um tempo, tu tá levando. Assim, treinando mesmo pra competir, pra. Cara, eu conheci naquela mesma época que eu saí da Profit pra Personal Group. Uhum. Naquele tempo teve uma semana de carnaval. Então era tipo uma semana detox que ia ter lá. E Várias a Personal Group ele modalidades. ofereceu lá várias modalidades. Eles tinham acabado de fazer aquela quadrazinha lá do lado. Sim, sim. E colocaram o futevôlei lá. E eu fui lá conhecer. Gostei, tipo, eu jogo desde 2015. De 2015 para 2016, treinei com o professor Gutenberg lá do Landroa. E eu me apaixonei tanto. Tipo, eu sempre fui muito competitivo, lá do futebol e tudo Sim. mais. E gostei muito e queria aquilo pra minha vida e tal. Comecei a treinar diariamente. Evolui muito em um ano de treinamento. Aí comecei a me Já tinha o colocar pra background do competir. futebol, né? Questão da Cara, mas habilidade. é diferente. Sim, sim. Mas me lasquei, tipo, com 3 meses de treino, protusão discal na lombar e tudo mais, questão dos movimentos. Mas aí tratei, voltei, continuei treinando, evoluí muito, comecei a participar de competição e tudo. Mas foi um período assim bem intenso. Agora, atualmente, eu dei uma desanimada desse lado competitivo, tô querendo mais agora só o lado da resenha mesmo. Mas foram aí 6 anos. Agora que eu tô dizendo, tem o quê? Tem 2 meses que eu joguei minha última competição. Fui muito bem e tudo, mas eu vi que tava me tomando. Realmente, essa pergunta que tu acabou de fazer antes. O que que tu pensa, onde tu quer chegar? Eu passei 6 anos tão focado no lance de competir, de querer crescer no futebol e tudo mais, que eu não parei pra pensar no meu. No No depois, no meu pós, futuro. sim, O que sim. que eu quero realmente da minha carreira profissional, onde eu quero chegar e tal. Tava conversando isso com o Olga esses dias. Mas dei essa desanimada, mas me ajudou a me despertar para esse lado. Vou programar meu 2022. Eu tô indo agora junto com Jana pro encontro dos afiliados de CrossFit lá Sei, em sei, vai ser em Fortaleza. Fortaleza. Então, acredito assim, eu gosto muito da parte prática, de dar aula, ter ali, tá ali no centro ali, realmente passando o meu conhecimento e tal, ajudando todo mundo. Mas eu tô começando a me despertar um pouco pro lado da gestão. Entendi. Então, Então, tu te vê, sei lá, futuramente tendo uma coisa tua ou não, assim, em relação a CrossFit, a futevôlei, sei lá, pois é, eu quase de abri uma dar escolinha, aula, assim, sacou? quase abri uma escolinha de futebol com um parceiro nosso lá do fute.
não deu certo. Acho que tem, como eu disse, como eu tenho muita fé, então As Deus coisas vão da, acontecer da no mesma, momento certo. da mesma forma que ele vai abrindo muitas portas, algumas que a gente pensa por nós mesmos, ele vai, se não é aquilo que realmente vai fazer bem pra ti, ele vai fechando, sabe? E eu acho que chegou o momento assim de fechar um pouco essa porta e abrir a minha mente mais pra me fortalecer ainda mais profissionalmente. Sim, sim. Eu sou totalmente, tipo, ausente de rede social com relação ao meu trabalho. Sim, tu não usa muito Não uso, pra lá. mas Eu eu vi até que tu já. tá postando agora os Pois treinos das é, tuas alunas. pois é, agora segunda-feira. Eu me programei, na verdade, já tem um tempo que eu tô pensando Cara, isso. comigo é assim, cara. Tem dia que eu E eu. faço um monte, tem outro dia que eu não faço nada. Eu tenho até que realmente melhorar isso. Aí eu me programei pra começar a fazer isso, pra dar o start. Aí depois que eu der o start, eu vou começar a direcionar um pouco mais, estudar mais. E é isso, cara. A nossa profissão, assim, como a gente acompanha muita ciência, e a ciência cada dia aparece uma verdade, derruba uma mentira. E é assim, cada tempo, período que passa é uma coisa que cresce, daqui a pouco tu já tá meio que envolvido com outro lado e tudo, vai se E, modificando. e tipo, e a educação física, do modo geral, não falando só do CrossFit, mas a Sim, educação física, do modo geral, a gente tem na nossa mão uma ferramenta que a gente pode mudar a vida de uma pessoa, sabe? é, Em todos os sentidos, sacou? Questão de autoestima, questão de saúde, sim, sacou? Porra, pra ela melhorar no trabalho dela, de várias formas. A gente tem na nossa mão essa ferramenta. A nossa responsabilidade é muito grande. sim. Eu lembro que quando eu comecei no curso, 2007, por aí, era a profissão do futuro. Rapaz, passava o tempo de faculdade e eu ficava, porra, quando é que esse futuro vai chegar, bicho? Porque, porra, tá foda. E hoje que eu falo assim, de alguns anos pra cá, eu vejo, cara, o futuro chegou, cara. Chegou. Hoje a gente talvez não esteja ainda como deve estar, mas só que hoje a gente já é bem mais valorizado, Muito. entendeu? E a gente tá com a faca e o queijo na mão aí, cara. E como eu sempre falo, eu não. Se me perguntar o que é melhor, se é musculação, se é. O melhor é o que você gosta de fazer, entendeu? Acho que você gosta, o que Eu te fui deixa muito. feliz, entendeu? Então eu gosto de dançar, como tu falou. Beleza, faça sua dança, faça. É isso que Sim, te deixa feliz? Beleza. Agora, como eu sempre falo, se você já tentou várias coisas, quer um negócio, uma pegada diferente e tal, tente fazer o CrossFit, tente fazer o Cross, que é sensacional. ah, A total. gente que trabalha com isso, que já viu várias coisas acontecendo, boas e ruins, É, entendeu? tem. Cara, o lance da comunidade tem seus prós e contras. Porque uma coisa legal, assim, da gente comentar é que tu acaba revivendo períodos da tua vida, tipo, aquele lance da comunidade que tu viveu na escola, por exemplo. Pô, eram pessoas que você via diariamente, você se encontrava pra ir pra festas e tudo mais. Já teve pessoas que entraram no CrossFit, já estavam anos sem saber o que é isso, começa a reviver e vira meio que um vício. Então aí começa a criar problema em casa, É, aquelas tretas coisa séria. malucas, mas é E, porque realmente é tão bom, isso é viciante. e além disso, por exemplo, às vezes o cara nunca teve vivência nenhuma em nenhum esporte, no Sim. colégio, nunca se deu bem em nada e tal. E ele chega lá, E é o centro do. é o último que termina e é o que é É o mais mais. festejado. mais... Então, porra, que porra é essa? Rapaz, é aqui que eu tô, entendeu? Aí o cara, depois de um tempo, ele vai pra uma competição de iniciante, participando de iniciante, fazendo os movimentos de acordo com o nível dele. Pô, o cara Sim, tá numa competição, a galera tá aplaudindo ele, torcendo por ele. Então, muita gente se encontra por isso, sim. entendeu? Mas eu acho que a comunidade que eu falo é o seguinte, eu acho que, claro, tipo, somos, querendo ou não, concorrentes de mercado, talvez. Sim, sim. Hoje eu trabalho no CrossFit ETC, tu tá no Rangedor. Rangedor, tô no Cross ETC. São concorrentes de mercado? Talvez, mas eu acho que todo mundo. Eu sempre tive comigo, eu acho que todo mundo consegue se fortalecer. E o CrossFit inteiro ganha com isso. Sim. Entendeu? Quanto mais pessoas fazendo CrossFit, são mais pessoas fazendo CrossFit. Entendeu? Então todo mundo se fortalece com isso. É, pô. Sacou? Então é por isso que, como eu sempre falo, uma das ideias de fazer o podcast, de sentar com você com o Chico, eu conversei primeiro com o Ami, que é um cara dado de falar de Sim. lesão.
já tem uma galera marcada aí. É isso, é que a gente consiga fortalecer o cenário, Sim. entendeu? Porque o cenário estando forte, pessoas entendendo o que é, todo mundo vai crescer, entendeu? E, cara, o céu é o limite, cara. Eu acho que a gente ainda não alcançou, ainda não chegou no teto, assim, de... Ah, não. Não, acho que a gente ainda não chegou no teto. Dá ter muita coisa pra crescer. E o que é legal, ao mesmo tempo que a gente tenta crescer, a própria marca, a modalidade, ela vem crescendo muito Porque essa nova gestão tá com, sensacional, cara. com relação aos eventos que estão Sensacional, rolando, cara. Mundial, games e tudo mais. O lance, pô, hoje a gente tá em 2021, CrossFit Games já tem quantos anos? Não tem uns 11, 10 anos? Por aí. Eu fui assistir meu primeiro Games ano passado. Não, 2021. Malheirozinho. Foi. Malheiros Foi esse mandou ano. bem, ganhou prova, foi esse ano. Foi o meu primeiro. Eu tenho 4 anos de CrossFit. Então, Que tu parou, assim, pra assistir essa parte isso. do Pra game. acompanhar Sim, realmente quem são os representantes brasileiros na modalidade e tudo mais. A galera me criticava muito. Pô, tu é coach de CrossFit, mas não te vejo Não acompanha, treinando mesmo, sim, não sim. acompanha. Tu é coach e não faz bar muscle up. Tu é coach e não faz isso. Eu muito ligado ainda ao futevôlei, Tu né? ainda tava meio... Mas é porque Gostava de dar aula. é Entendi. é o que eu falei de que, quem é que faz o CrossFit dar certo? Por que que eu falei que é o coach? Cara, eu sempre soube levar muito o meu lado técnico de trabalho a sério ali, mesmo não tendo como minha rotina diária aquela modalidade. Eu entendi o propósito, entendi que era uma ferramenta para transformar a pessoa, transformar a vida dos alunos, mas não levava tão a sério assim ao ponto de me aperfeiçoar em todos os movimentos e treinar realmente como eu tô treinando há 8 meses. Agora, sim. Botou mesmo Então o agora eu foco. tenho feito parte da minha rotina diária, eu treino de CrossFit e tudo mais. Por quê? Porque em todo esse período eu não tinha ali o grupinho, a minha, Sim, a sim. minha comunidade ali, porque tu sabe, as melhores aulas do Cross são os melhores horários que a gente tem para vender como personal. Então é difícil tu fazer parte da comunidade treinando junto com eles. E agora tem uma galerinha Tu que a gente consegue ter um treina tempo que tu junto, treina junto com a galera, junto com o aquele negócio. pessoal. Sim. Aí isso foi outra coisa assim que me despertou, porque realmente é o que te faz ficar, pô. Um ajudando o outro. O treino sempre foi massa, eu sempre curti CrossFit desde Sim. aquela época. Mas Só quando que tem a agora, resenha, fica pela resenha, pô, aí tu tem vontade de estar de ali estar direto todo dia. todo dia. Todo mundo cresce junto, se ajuda. Se ajuda, aplaude, zoa. Na verdade, a melhor parte é a zoação. Então, Pois é, mas só que até isso faz parte do processo, entendeu? é, Tipo assim, tu treina sério, mas só que é divertido. é. Eu sempre, quando eu treinava a galera pra competir, eu sempre falava isso. Quem já foi meu atleta de competição vai saber. Eu sempre falava isso. Eu falei, cara, eu não vou te pedir a vitória. Eu só quero duas coisas: que tu dê o teu máximo e principalmente que tu te divirta, Uhum. sabe? Porque você tem tanto problema na tua vida, cara. Tu não vive disso, trabalha com várias coisas. Eu sei que a gente vai levar a sério, a gente vai tentar buscar, mas, cara, que seja divertido, É, sacou? Faça ser divertido, e te diverte com esse momento, curte esse momento que tu tá vivendo, entendeu? E então, Pedro, é isso, tipo assim, como tu falou, a questão da rede social, que tu vai começar a trabalhar mais, realmente trabalhe, sacou? Porque mais pessoas precisam também acompanhar o teu trabalho. sim. Tenha certeza que nesse muro aí do CrossFit tem um tijolo teu lá, que tu também lá atrás iniciou, saca? Muita gente que hoje, rapaz, até que é professor também, então já treinou contigo, Verdade. uma época já. E a gente que começou há mais tempo, olhar como tá hoje é bacana, entendeu? É bacana, eu vejo que quando a gente começou, a gente era muito criticado, até hoje mas só que hoje bem menos. Sim. Sacou? Muita gente criticava na época, de uns tempos pra cá, que bora ser parceiro, tu não quer botar um aqui e tal, não sei o quê. Então, tipo, barreiras foram sendo quebradas, Sim. sacou? Então, pra continuar crescendo é aquela coisa.
Cada um tá trabalhando na sua empresa e tal, mas só que a gente precisa estar junto nesse quesito, de defender a bandeira da modalidade, Verdade. entendeu? E como eu sempre falo, o grande diferencial, porque tem muita gente que começou com a gente na nossa época que hoje não dá mais aula de seguiram outros caminhos, cada um vai evoluindo nos seus caminhos, entendeu? Sim. Mas o grande diferencial, cara, é que a gente nunca pode esquecer o seguinte, que antes de tu ser, nem gosto muito dessa palavra, coach, não sei o quê, quando a gente é professor de educação física. É. Isso a gente nunca pode esquecer, entendeu? Que a gente é professor de educação física. Então, toda a bagagem que a gente pegou, de faculdade, o início ali, saca? Até salão de academia lotado, naquele perrengue, tudo isso construiu, entendeu? Sim. Construiu o que a gente é hoje, sacou? Como CrossFit cara, e o trabalho fala por si só, beleza? Eu queria te agradecer pela moral. Que isso, eu que agradeço Viu? aí o A gente tem que convite. marcar uma outra resenha aqui, chamar a galera da época da Pretória, todo mundo aqui. Pode botar mais gente aqui? Oi? Pode botar mais gente aqui? Pode. Entendeu? Até 5 pessoas. Tá vendo? Vamos marcar com a Pronto. galera toda aqui pra relembrar aquela época que tem muita história. A gente acaba, o tempo vai passando, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra, entendeu? Mas te agradecer e, galera, segue o Pietro na rede social aí, como é que é? Coach Pietro. Coach Pietro, segue ele aí, acompanha o trabalho dele, entendeu? Agora vai dar pra acompanhar, porque meu Instagram era só coisa mais família Sim, ali. sim. O que eu fazia mais no futebol, as coisas que eu mais gostava, só que agora vai virar bem Acompanha o comercial. trabalho dele como professor e se inscreve aí no canal, não esquece, se inscreve, dá um joinha, compartilha pra galera, que é pra fortalecer o nosso projeto, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado mais uma vez. Tamo Valeu, junto de novo, valeu. meu irmão. Valeu. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Monstro. Ei, Tamo junto, é nóis. valeu, valeu.